Seja bem-vindo, meus irmãos, amigos, ao canal A Voz do Terceiro Anjo. Convido a cada um de vocês a fazer parte desse pequeno ministério e que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de nós para que nós possamos sempre viver uma vida santa diante de Deus, porque Jesus está perto de voltar. Não importa ganhar tudo neste mundo e perder a salvação eterna. Não importa ter status muito bom neste mundo e perder a vida eterna. Por isso que a mensagem desta manhã, de sábado, iremos falar um pouco sobre a vinda do Senhor Jesus. Baseada aqui em 2 Pedro capítulo 3. É a promessa da vinda do Senhor. E nós iremos analisar aqui o que tem acontecido no meio cristão e também no meio social, onde as pessoas têm totalmente esquecido desta promessa da vinda de Jesus. Convido a você a não sair desse vídeo e que o Senhor Jesus possa purificar o seu coração através da palavra de Deus. Amém? Oremos. Querido Deus e maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, por todo o privilégio. Te pedimos, Pai, sabedoria e discernimento espiritual e que nesse momento, Senhor, a Tua palavra venha nos ensinar para que nós possamos fortalecer a nossa esperança e acreditar na promessa do Senhor que em breve irá voltar a este mundo para nos levar para um mundo melhor. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui em 2 Pedro, capítulo 3, iremos dar início a partir do verso 1, que diz: E esta segunda carta, amados, escrevo-vos agora, em ambas as quais desperto as vossas mentes puras, por meio de recordações, para que vos lembreis das palavras que foram ditas antes pelos santos profetas, e de nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo disto, primeiro, que virão nos últimos dias escarnecedores, andando conforme as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação. Você percebe aqui que nesse tempo do fim se levantaria muitos escarnecedores nesses últimos dias, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais descansaram, até hoje nós não ouvimos nada se cumprir. Ou seja, quando nós permitimos, meus irmãos, que Satanás habita em nosso coração, nós permitimos escarnecer diante do Senhor. E isto é um pecado muito grande. É isto que nós não devemos praticar em vida, para que nós não possamos ser selados com o selo da desobediência. Entenda que Deus está às portas, os sinais estão acontecendo diariamente em cada local deste mundo. Precisamos cada dia buscar o Senhor com integridade de espírito. Vamos voltar ao texto a partir do verso 5 em diante, que diz: E nisto eles são voluntariamente ignorantes, que, pela palavra de Deus, os céus existem desde a antiguidade, e a terra que permanece fora da água, dentro da água, por onde o mundo que estava então sendo transbordado com água pereceu. Mas o céu e a terra que existe, agora pela mesma palavra, estão reservados para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Interessante que nós analisarmos os versos 5 até os versos 7,
nós percebemos aqui que há uma descrição do dilúvio, do que aconteceu no passado, e há uma descrição daquilo que deve acontecer no futuro. Interessante que os céus e a terra que existe hoje, como diz o próprio apóstolo Pedro, estão reservados para o fogo do juízo e da perdição dos homens ímpios. Uma das coisas que nós temos que analisar, meus irmãos, é que a terra, os céus, serão purificados. O mesmo fogo que mata a Satanás e aos ímpios, os homens maus, que rejeitaram a misericórdia e a bondade de Deus, é esse mesmo fogo que irá purificar a terra. O que é que nós temos que entender? É que nós temos que estar do lado da direita, não do lado da esquerda. Não estou falando aqui a questão de política, mas estou falando aqui a questão de espiritualidade. Porque Jesus diz que os bodes colocarei à minha esquerda, mas as ovelhas à sua direita. Ou seja, nós temos dois caminhos a seguir. O caminho da obediência, obedecer os mandamentos de Deus, viver uma vida íntima com Jesus, ou o caminho da desobediência, fazer aquilo que eu acho, o achismo. Por isso nós temos que entender cada vez mais o propósito da vinda do Senhor Jesus a essa terra. Nós sabemos que, pelo passar do tempo, muitas pessoas famosas, muitas pessoas não famosas, têm escarnecido da vinda do Senhor Jesus, dizendo que vocês pregam a vinda de Jesus, mas Jesus até agora não veio. Já está com mais de 2000 anos que Jesus morreu e até agora ele não veio. Será que falhou a promessa do Senhor? De maneira nenhuma. Antes, essa promessa deve se cumprir. Mas todos aqueles que rejeitarem a misericórdia de Deus, aceitando o domínio de Satanás sobre suas mentes, estarão reservados para a destruição do lago de fogo. Por isso que todos os acontecimentos que hoje acontecem, terremotos, guerras e rumores de guerras, pandemias, já aconteceram. Crise econômica, corrupção e muitas outras coisas têm acontecido no período do tempo. Nós percebemos que Jesus está às portas. Devemos nos acordar do sono, como diz Paulo em Romanos 13. Devemos nós acordar do sono, irmãos. Devemos nós despertarmos do sono espiritual. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 nécias e 5 prudentes. As nécias, não tendo uma comunhão constante, um azeite em suas vasilhas, pediram às prudentes para que elas dessem um pouco do seu azeite. As prudentes respondendo, disse, não, vai aos que vende e comprai-vos. E no momento certo da história, quando a porta da graça se fechar, não há oportunidade para aqueles que não teve relacionamento com Cristo, que não buscou a Jesus, para naquele momento buscar uma dose especial do Espírito Santo. Não tem como. As virgens prudentes representam o grupo de povo que está constantemente em relacionamento com o Senhor Jesus e tem em suas vasilhas o azeite separado para o preparo do caráter espiritual. As virgens nécias ou loucas, de acordo com a tradução bíblica, elas têm um tipo de comunhão, mas um tipo de comunhão superficial. Aquilo que hoje eu estudo a palavra de Deus, amanhã não. Hoje eu faço uma oração, amanhã não. E assim vai levando a vida. E quando é tomada a decisão no santuário celestial, pesado fostes na balanças e achado em falta, essas virgens loucas ou insensatas estarão totalmente fora da porta. Porque na parábola de Mateus capítulo 25, do 1 ao 13, fala que as prudentes entraram para a festa das bodas pela porta,
Já as nécias ou as loucas ficaram do lado de fora, e se fechou-se a porta, e houve choro e ranger de dentes. Será que compensa nessa vida você gastar tempo com as coisas do mundo e deixar se desgastar o seu relacionamento com Deus? Jesus falou em Efésios capítulo 5 que o nosso relacionamento com Deus é o mesmo relacionamento de um homem para com a esposa. Paulo, ele descreve: rogo, pois, irmãos, amai as vossas mulheres, as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Ou seja, nós devemos amar Cristo. Nós devemos amar Cristo de todo o nosso coração. Aqui do verso 8 em diante diz: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia é para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não é tardio a respeito de sua promessa, ainda que alguns homens a tenha por tardio, mas o longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá, como ladrão, e de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de derreter com um calor intenso, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Eu quero abrir outro texto que está aqui em Malaquias, texto que está um dos profetas menores, né? Malaquias capítulo 4. Eu quero que vocês prestem bem atenção que o verso 10 diz que a vinda do Senhor será como um estrondo, o calor intenso irá derreter as obras dos homens. Mas olha o que Malaquias capítulo 4, aqui no Antigo Testamento, a sequência dos livros menores, os profetas dos livros menores, capítulo 4 diz assim: pois eis que o dia vem, e queimará como um forno, e todos os orgulhosos, sim, todos os que cometem perversidade, serão como a palha, e o dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos. Isso não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Por isso que eu quero convidar você que está me assistindo, a cada dia nós nos arrependermos dos nossos pecados, a cada dia nós praticar as obras de justiça que Jesus falou em sua palavra. Jesus fala em João capítulo 17, em João capítulo 5, João capítulo 17, verso 17, João capítulo 25, a partir dos versos 19, Jesus, ele fala sobre as práticas de justiça. Ele fala sobre verdadeiros adoradores. Ele fala que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação através da justiça de Cristo é através da palavra de Deus, é a única. Em João capítulo 5, no diálogo que Jesus tem com a mulher samaritana, Jesus fala que está à busca de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Espírito é a busca incessante do Espírito Santo. Verdade é a Bíblia como única regra de fé e prática. Devemos, meus irmãos, buscar esse pão vivo do céu, como Jesus falou no Evangelho de João. Eu quero só abrir aqui no Evangelho de João. Eu quero que nós possamos nos focar nesta vida eterna que Cristo prometeu, porque a vinda de Jesus é a promessa da vida eterna. Eu quero, mostrar aqui para que nós possamos aprender um pouco mais sobre isso. João, já estou aqui no livro de João.
Deixa eu só abrir aqui, viu, meus irmãos? João capítulo 14. Olha, Jesus, ele falou que é o pão, que ele é o caminho, ele é tudo. Também, em outros capítulos de João, como no capítulo 17, como no capítulo 18 de João, nós vemos muitas coisas, né, sobre a vida de Jesus. Mas o capítulo 14, ele é muito importante para nós. Que diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Primeiro ponto é nós não ficar atormentado com nossos pensamentos e coração. Segundo, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Verso 4. E para onde eu vos sabeis. Aqui é uma resposta. E para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conhecestes. Disse-lhes Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como nós podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, meus irmãos, ninguém vem a Cristo, ninguém vem ao centro, que é o ancião de dias, ao Pai, se não for por Cristo. Eu quero abrir outra questão aqui, que está aqui no livro de Mateus, para que nós possamos analisar. Jesus prometeu essa promessa a nós, que nós não estaríamos sozinhos. E eu quero que vocês, se foquem. Mateus, capítulo 25. Deixa eu abrir aqui, meus irmãos. Mateus, capítulo 25. Jesus, ele prometeu algo maravilhoso a todos aqueles que é fiel no pouco. E eu quero que vocês sejam fiel. É o que Deus pede a cada um de nós. Nós possamos acreditar em sua vinda e ser fiel. Aqui diz, porque o reino dos céus é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outros deu 2 talentos, e a outro deu 1 talento. E a cada homem, segundo a sua habilidade, e em seguida foi viajar. Então o que recebera 5 talentos foi e granjeou com eles e fez outros 5 talentos. E da mesma forma o que recebera 2 talentos, ele também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo veio o senhor daqueles seus servos e fez conta com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, trouxe-lhes 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui 5 talentos, a mais que eu ganhei. Disse-lhes o Senhor: servo muito bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Olha para você ver. Entra no gozo do teu Senhor. E é isso que a gente tem que entender, irmãos. Fiel no pouco, mas entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse-lhes: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que eu ganhei outros 2 talentos, e além desses, disse-lhes o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco,
sobre poucas coisas, e eu te farei governantes ou herdeiro sobre muitas coisas. Entra no gozo do teu Senhor. Então, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu soube que és um homem duro, e que colhes onde não semeias, e ajunta onde não espalhas. E recesso eu fui e escondi na terra o teu talento. E eis que aqui está o que é teu. Respondeu-lhes o Senhor e disse-lhes: servo mau, preguiçoso, negligentes, tu sabias que eu colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. Então, na minha vinda, teria recebido o meu com juros. Tomai, portanto, o talento dele, e dai aos que têm os 10 talentos. Porque a cada um que vive será dado, e terá em abundância. Mas os que não tiver, será tomado, e até o que tem. E lança o servo inútil e preguiçoso nas trevas exteriores, e ali lhes haverá pranto e ranger de dentes. O que é que Jesus está falando nessa parábola? Interessante. Deus nos confiou talentos a ser multiplicados, meus irmãos. Deus deu o poder do Espírito Santo para que nós possamos progredir, não retornar para trás. Quando uma igreja, ela deixa de ser igreja e se torna grupo, ela não está progredindo para frente, ela está voltando para trás. A mesma coisa nós. Quando nós individualmente deixamos o mundo e agora sentimos saudades do mundo lá atrás para praticar as coisas a qual um dia nós confessamos diante do Senhor que isso não iria nos atrapalhar na nossa comunhão, estamos retornando para trás, retrocedendo. Alguns anciões, pastores, líderes, bispos, qualquer líder religioso diz que a igreja não irá retroceder para trás. Alguns pregadores influentes dentro da nossa igreja e em outras corporações religiosas diz que a igreja nunca passou por desapontamento. Isto é uma mentira, meus irmãos. A igreja em Éfeso passou por desapontamento, o desapontamento do ano 31. A igreja minerita, quando nasceu de uma profecia baseada na doutrina do santuário, na purificação, teve o seu desapontamento em 1844. Ou seja, meus irmãos, o povo de Deus passou por desapontamento em cada nascimento do remanescente. O que é que nós temos que entender? Nós temos que viver essa verdade encranhada em nosso coração, para que nós possamos dar um testemunho diante do Senhor, um testemunho íntegro e reto. Olha o que diz aqui ainda em 2 Pedro 3, diz: guardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, quando os céus e o fogo serão dissolúveis, e os elementos ao calor fervente derreter-se-ão. Mas nós, de acordo com a sua promessa, guardamos novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. Por isso, meus amados, visto que guardamos estas coisas, sede diligentemente, para que por eles sejais achados em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Ou seja, o que é que o Senhor pede a cada um de nós? Que nós devemos não ter pecados escondidos. Quando eu prego e eu falo sobre a vitória sobre o pecado, as pessoas acham que vitória sobre o pecado é vencer pecados que ainda não conhecem. Não, irmãos. É vencer pecados que muitas vezes nos atrapalha na nossa comunhão, nos torna réu diante do Senhor. É o pecado da fornicação, o pecado do adultério, o pecado do falso testemunho, o pecado do fofoqueiro e vários outros pecados. Nós temos que abandonar esses pecados.
pecado da masturbação, pecado da pornografia. Tudo isto são pecados graves diante de Deus, que devem ser abandonados todos os dias, meus irmãos. Devemos praticar a única regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. O próprio Isaías, no capítulo 8, do verso 16 e verso 20, diz: ata o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos, pois a lei e ao testemunho, se eles não falarem assim, nunca haverão a alva. Se nós não pregarmos, dando o testemunho dos profetas, de acordo com a lei da palavra de Deus, a lei do decálogo, dos 10 mandamentos, estaremos, meus irmãos, não falando por intermédio de Deus, mas sim por intermédio do inimigo. Porque só aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, este é que pode ver a alva do Senhor. A alva, traduzida no texto de Isaías capítulo 8, é o próprio Senhor Jesus. Jesus falou: eu sou a alva, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. Ou seja, Jesus é tudo na nossa vida, tudo aquilo que nós precisamos para nós alimentarmos. Olha o que diz aqui, o versículo 15 em diante diz: considere que a longanimidade de nosso Senhor e a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhes foi conferida, vos escreveu, como em todas as suas cartas, falo sobre estas coisas, nas quais há algumas coisas difíceis de entenderem, que os ignorantes e instáveis deturbam, e como também as outras criaturas, para a sua própria destruição. Quando nós deturbamos a palavra de Deus, quando nós sabemos daquilo que vai acontecer, mas nós não vivemos, meus irmãos, nós estamos trazendo a condenação do juízo executivo sobre a nossa vida. Quando nós rejeitamos as misericórdias de Deus, quando nós rejeitamos ser obediente aos mandamentos de Deus, aguardar o sábado, aguardar os outros mandamentos. Só que há no mundo muitos escarnecedores da lei de Deus. Há no mundo pastores, bispos, há no mundo padres, anciões, missionários, obreiros, que dizem que não precisa guardar a lei de Deus. Jesus morreu na cruz. Isso é o necessário. Não existe essa questão, meus irmãos, que Jesus morreu na cruz e agora eu posso viver uma vida de desobediência. De maneira nenhuma. Quando Jesus morre na cruz, ele leva toda a sequência de pecados horríveis de toda a humanidade. Mas Jesus diz que nós devemos viver em novidade de vida. A cruz representa o novo nascimento de um cristão. A cruz representa isso. Isso é lá em Romanos capítulo 6, verso 4. Em Efésios capítulo 2, verso 10, diz que nós fomos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Qual obras? As obras que Jesus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. As obras de obediência da sua lei. Aqui diz também, verso 17, vós, portanto, amados, visto que sabeis dessas coisas, de antemão, cuidai para que não vos deixeis levar pelo erro dos perversos e acabeis caindo de vossa própria firmeza. Nós não devemos ir no conselho do ímpio ou nos assentar na cadeira ou na mesa dos escarnecedores, de acordo com o Salmo 1. Nós não podemos fazer isso, meus irmãos. Nós temos que nos humilhar diante de Deus e buscar diante de Deus a sua justiça, a sua misericórdia. O último verso dessa manhã diz assim que, porém, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. A Ele seja dada a glória, tanto agora como para sempre. Amém. Eu convido a você a dar glórias ao Senhor Jesus através da obediência aos seus mandamentos. E é isso que nós devemos fazer, meus irmãos.
Desejo um ótimo sábado na presença do Senhor Jesus e que o Espírito Santo possa estar em nosso coração, nos transformando, nos guiando, nos orientando, para que nós possamos ter uma vida de integridade diante de Deus. Desejo um feliz sábado a todos aqueles que guardam e aqueles que têm o desejo de guardar. E que vocês possam assistir e analisar a Bíblia como única regra de fé e prática. Um feliz sábado, meus irmãos. Fica com Deus.